Defesa pessoal. Desde os primórdios que os homens inventam indumentárias de defesa a fim de se protegerem dos ataques de seus inimigos ou de animais nocivos. E assim inventam coletes, capacetes, botas, etc. Além disso, buscam se exercitar fisicamente a fim de adquirirem habilidades para resistir aos seus ataques. Da mesma forma, nós precisamos de uma indumentária bélica, ou seja, de guerra, a fim de que possamos participar da guerra espiritual que temos que travar diariamente. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, ou deste século, contra as hostes espirituais da maldade em lugares celestiais. Efésios 6:12. E já que é assim, o nosso general nos ensina como nos paramentarmos para essa luta de defesa. Ele mesmo construiu a indumentária de defesa pessoal e que consiste em vestimenta para os lombos, a verdade e a couraça da justiça, bota para os pés, preparação do evangelho da paz, o escudo de proteção, a fé e o capacete da salvação, a palavra de Deus. Efésios 6, do verso 14 ao verso 17. Para que não sejamos quais autômatos, mas para que sejamos capazes e hábeis no trato com o inimigo das nossas almas. O nosso general nos instrui como devemos estar e portar para a luta que temos que travar. Para isso, precisamos saber o que cada parte significa para lançarmos mão dela e nos vestirmos. Essa indumentária, chamada de armadura de Deus, consiste em várias partes, e em todas há que haver a participação nossa e de nosso general Jesus. A verdade e a justiça, com os quais devemos estar cingidos e vestidos, são os mandamentos de Deus do decálogo divino, dados como base da constituição do seu povo. Leia neste trabalho os argumentos com o subtítulo A Verdade de Deus e a Justiça de Deus. Damos aqui apenas duas referências bíblicas, dentre várias, que comprovam a nossa assertiva. Salmo 119, verso 142, última parte, e 172. Não obstante o dicionário definir o lombo como a parte cárnea do lado da coluna vertebral, ou seja, as costas, entendemos que, biblicamente, elas representam o tórax. Isso porque o corpo se divide em cabeça, tronco e membros, e é nessa divisão que está feita a indumentária proposta para nos defender. Mas esse lombo do qual fala o apóstolo Paulo é o espiritual e do qual fala o apóstolo Pedro. Portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus, o Cristo. 1 Pedro 1,13. O escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, não é crer apenas na existência de Deus. Leia neste trabalho o subtítulo Uma Fé dos Diabos. Quando Satanás assediou a Jesus, o fez quando Jesus estava abatido pelo jejum e apelou aproveitando-se da sua necessidade, a fome. E desafiou a Jesus para que este transformasse pedras em pães, caso ele fosse realmente o Filho de Deus. Se Satanás tivesse conseguido o seu intento, também teria conseguido que Jesus lhe obedecesse. Assim, ele usou um ardil. E é desse modo que ele nos tenta também. Ele aproveita-se das nossas ocasiões de necessidade e busca nos derrubar. É quando estamos sem alimentos que ele manda alimentos indevidos ou que pode nos induzir a lançar mão em algo que não nos pertence, inclusive aquilo que pertence a Deus, os dízimos e ofertas, separados para entregar na casa do tesouro. Ou manda uma enfermidade como provação ou tentação. Quanto aos alimentos impróprios, alguém sugeriu que gostaria de nos ver sem nenhum alimento limpo para comer, como nos portaríamos? Se não comeríamos daquele do qual diz as Escrituras ser impróprio para o povo de Deus. Nesse aspecto, uma das promessas de Deus diz: fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar pão. Outra porção bíblica diz: o que nos separará do amor de Deus? A fome? Ou a nudez? Ou a espada? E o apóstolo, que assim escreveu, responde: porque estou certo que nem a fome, nem a espada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E esse amor significa a guarda dos seus mandamentos, conforme 1 João 5,3. Como podemos depender da resposta dada por Jesus a Satanás, dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, essa convicção na palavra anulou a seta inflamada do maligno contra Jesus. Assim, a nossa fé deve ser na palavra de Deus e nas suas promessas, e calçar os pés com as botas da preparação do evangelho da paz. Caminhar descalço em campo de guerra pode ser fatal, e Satanás sabe se estamos calçados, e assim ele tenta. O evangelho e as boas novas
de salvação, ao qual devemos obedecer e com o qual devemos nos calçar para caminharmos e semearmos a palavra. E o Evangelho não significa os primeiros 4 livros do conjunto que os homens chamam de Novo Testamento, como eles têm divulgado, mas as boas novas de salvação ensinado pelo Mestre e pelos profetas e apóstolos. O Senhor, na sua vinda, vai tomar vingança contra os que não obedecem ao Evangelho dele, os quais, por castigo, sofrerão a penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 ao 9. O capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 17. Diz as Escrituras que a palavra de Deus é poderosa para nos salvar, e é por ela que a igreja é purificada. Efésios 5, 26. Mas, resumidamente, o que ela significa? Dela disse Jesus, a tua palavra é a verdade. Ora, como se já provamos atrás, a verdade de Deus são os seus mandamentos. Assim, a palavra de Deus e a verdade de Deus são a mesma coisa. Disse Jesus, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3, 5. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo assim se expressou, apodera-te da salvação. E essa salvação é propiciada pela palavra de Deus. Para isso é necessário que se faça igualmente o que o apóstolo escreveu a Timóteo em outra parte. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. 1 Timóteo 4, do verso 13 ao 15. Só conhecendo a palavra de Deus poderemos ter cumprido a promessa de Jesus de que quando viesse o Espírito Santo ele nos lembraria de todas as coisas e nos guiaria a toda a verdade. E ele só pode nos lembrar daquilo que lemos ou ouvimos. Outro sim, só conhecendo a palavra de Deus poderemos, com a ajuda do Espírito Santo, usá-la para resistir a Satanás e a toda sorte de sutilezas com as quais ele nos assedia, buscando nos fazer desviar do alvo, Cristo. Mediante o conhecimento da palavra, conheceremos a voz de Jesus e não seguiremos a voz do mercenário. Assim, ela tanto nos serve de salvação na tentação, dando-nos escape, como nos torna aptos para a vida eterna. Tanto nos firma na rocha, Cristo, como nos serve de arma de defesa, do mesmo modo como serviu a Jesus. Poliprestes, missionário.